Odeio esse filme. Fui forçado a fazer. Imagine ser forçado a estrelar um filme do qual não gosta. Foi o que aconteceu com Channing Tatum em G.I. Joe. Ele admitiu abertamente: eu odeio esse filme. Emily Blunt também enfrentou uma decepção quando foi impedida de interpretar a Viúva Negra. Um contrato com o estúdio a forçou a assumir outro papel, fazendo com que ela perdesse a oportunidade dos seus sonhos. Algumas estrelas até mesmo enfrentam limites sobre como se vestir, se comportar ou falar em público. Sem mais delongas, vamos explorar as regras chocantes que os atores de Hollywood devem seguir. Aceitação obrigatória das funções atribuídas. A primeira de nossa lista é a regra de aceitar papéis de qualquer maneira. Em Hollywood, os contratos geralmente forçam os atores a aceitarem projetos que não desejam. Depois de assinarem o contrato, eles têm de cumprir o acordo, mesmo que detestem o papel ou saibam que o filme será um fracasso. Val Kilmer é um exemplo perfeito. Ele não queria participar de Top Gun, mas foi obrigado a fazê-lo devido a um acordo com a Paramount. Mais tarde, ele disse que não estava entusiasmado com o papel, porque achava que o roteiro era bobo e não gostava de filmes belicistas. Mas o contrato não lhe deixou outra saída. Apesar do sucesso do filme, não foi sua escolha fazer parte dele. Há também Channing Tatum, que estrelou G.I. Joe, The Rise of Cobra. Vou ser sincero, eu odeio esse filme. Odeio esse filme. Disse Tatum anteriormente a Howard Stern sobre o primeiro filme do G.I. Joe. Ele achava que o roteiro era fraco. Mesmo assim, seu contrato o obrigou a fazer o filme. Tatum chegou a dizer que esse era um de seus projetos menos favoritos. Emily Blunt teve uma oportunidade ainda mais difícil. Ela queria interpretar a Viúva Negra em Homem de Ferro 2, mas um acordo com a Fox a obrigou a aceitar um papel em Gulliver's Travels. Ela chamou isso de um pouco desolador, sabendo que recusar o papel na Marvel era a única opção naquele momento. O filme foi um fracasso, e ela perdeu a chance de entrar para o universo Marvel. Ela não perdeu apenas um papel, ela perdeu uma grande oportunidade. Embora os atores possam se sentir presos por seus contratos, os desafios não se limitam a ficar presos em um papel que não queriam. Os estúdios vão ainda mais longe, controlando como os atores se comportam em suas vidas pessoais. Aplicação de cláusulas de moralidade. A próxima da nossa lista é a regra sobre o comportamento dos atores, geralmente chamada de cláusulas de moralidade. Essas regras garantem que os atores mantenham suas vidas pessoais limpas, para proteger a reputação dos estúdios. Se eles fizerem alguma besteira, isso poderá custar-lhes seus papéis, independentemente do tamanho do projeto. Johnny Depp é um exemplo chocante. Durante suas complicadas batalhas legais com Amber Heard, a Disney o retirou da série Piratas do Caribe. Depp era o favorito dos fãs no papel de Jack Sparrow, mas a Disney queria evitar qualquer risco à sua imagem de amigo da família. Mesmo após a vitória legal de Depp no julgamento por difamação, ele não retornou à franquia. A história de Ezra Miller é outra que abre os olhos. Como protagonista de The Flash, seus problemas fora das telas causaram grandes problemas para a Warner Bros. Apesar das alegações de má conduta e dos problemas legais, o estúdio decidiu lançar o filme. Mas o drama deixou uma mancha na franquia e levantou questões sobre a quantidade de problemas que a vida pessoal de um ator pode trazer. Essas regras não são novas. Os estúdios sempre mantiveram um olhar atento sobre suas estrelas. Mas hoje, a rede social espalha escândalos como fogo, tornando essas cláusulas ainda mais rígidas. Qualquer comportamento que pareça ruim pode levar à perda de papéis importantes. Isso mostra como a carreira de um grande astro pode ser frágil quando sua vida pessoal dá uma guinada. Mas isso não termina com o comportamento público. Os estúdios chegam às partes mais vulneráveis do trabalho de um ator. Aqueles momentos intensos, emocionais e muitas vezes íntimos no set. Proibição de intimidade no local. A próxima da nossa lista é a regra sobre intimidade no set. Em Hollywood, os atores seguem diretrizes rígidas para filmar cenas que envolvem contato íntimo. Essas regras têm o objetivo de proteger os atores, deixá-los confortáveis e evitar situações incômodas ou inseguras durante a produção. Uma grande mudança ocorreu após o movimento near Me Too. Em quem eu confio? Não quero entrar naquela sala e ter uma reunião com o diretor sobre a cena. Não quero fazer isso. Muitos atores falaram sobre como as cenas íntimas não regulamentadas os faziam se sentir expostos. Agora, coordenadores de intimidade são contratados para planejar e gerenciar essas cenas. Eles garantem que tudo seja acordado com antecedência, inclusive quais partes do corpo podem ser tocadas e como. Programas como Euphoria e filmes como No Time to Die usam esses coordenadores para garantir a segurança e o profissionalismo. Cada cena é como se ele dormisse com essa pessoa. Fizesse isso com aquela pessoa nua. Mas chega a ter um ponto em que eu já fiz alguns filmes em que chega a um ponto em que ele vai ao shopping sem camisa e você fica pensando, por quê? Antes das filmagens, os atores participam de reuniões para estabelecer limites. Eles também usam roupas especiais para manter a privacidade durante as cenas íntimas. Esse nem sempre foi o caso.
No passado, alguns atores se sentiram forçados a se envolver em situações que não foram discutidas. Agora, com essas regras, eles têm alguém no set para apoiá-los, caso se sintam desconfortáveis. Essa regra mudou a forma como Hollywood lida com cenas íntimas. Ela garante que os atores se sintam seguros e, ao mesmo tempo, tenham um desempenho poderoso. Os diretores e produtores também se beneficiam, porque uma comunicação clara significa menos mal-entendidos. Embora possa parecer um grande esforço, essa regra criou um ambiente melhor e mais seguro para todos no set. Quando os atores finalmente navegam pelas regras rígidas das interações no set, eles se deparam com outra barreira: a regra absoluta de que devem seguir o roteiro, palavra por palavra, sem exceções. Adesão obrigatória ao roteiro. Em Hollywood, os atores geralmente são obrigados a seguir as falas escritas, não importa o que aconteça. Não se trata apenas de memorizar palavras. Trata-se de respeitar os roteiristas e diretores, que passam meses elaborando cada detalhe do diálogo. Diretores como Quentin Tarantino são conhecidos por aplicar essa regra com rigor. Tarantino insiste que cada palavra em seus roteiros está lá por uma razão, e não permite que os atores mudem uma única linha sequer. Alguns atores aprenderam da maneira mais difícil que quebrar essa regra pode causar problemas. Por exemplo, diretores como Christopher Nolan exigem que o diálogo seja seguido conforme escrito. Para os atores mais novos, sair do roteiro pode colocar seus empregos em risco. Até mesmo as estrelas experientes devem agir com cuidado. Improvisar ou alterar as falas pode perturbar o fluxo da cena ou afastar outros atores, causando atrasos e custos extras para a equipe de produção. Mas há raros momentos em que a improvisação funciona. Robert Downey Jr. ficou famoso por acrescentar a frase "Eu sou o Homem de Ferro em Homem de Ferro". Ela se tornou icônica, mas nem todo diretor a teria permitido. Na maioria das vezes, os atores são lembrados de que seu trabalho é dar vida ao roteiro, não reescrevê-lo. A quebra dessa regra não só incomoda os diretores, ela pode prejudicar a reputação do ator no setor, o que faz com que essa seja uma das regras mais importantes a serem seguidas. O roteiro pode ditar o que os atores dizem, mas o controle é ainda mais profundo. Muitas vezes, Hollywood dita toda a aparência dos atores, tratando-os como telas em branco para moldar da maneira que acharem melhor. Restrições à aparência pessoal. A próxima da nossa lista é a regra sobre restrições à aparência pessoal. Em Hollywood, os atores não têm apenas a liberdade de ter a aparência que quiserem. Eles geralmente têm de seguir diretrizes rígidas sobre sua aparência dentro e fora da tela. Isso pode significar manter um determinado peso, manter o cabelo com um estilo específico, ou até mesmo evitar certos tipos de tatuagens. Veja o caso de Chris Hemsworth, da Marvel, por exemplo. Ele interpreta Thor, e para esse papel, precisa manter um físico de Deus. Isso significa seguir um plano rigoroso de exercícios e dieta, que o ajuda a manter a força e a massa muscular necessárias para o personagem. Se ele se afastasse muito desse visual, isso poderia afetar a credibilidade de sua atuação como o poderoso Deus do Trovão. Há também Michelle Rodrigues, que interpretou Letty na franquia Velozes e Furiosos. Treinávamos 4 vezes por semana, por cerca de 1 hora, mais ou menos. Às vezes fazíamos um pouco menos do que isso. Às vezes passávamos de 15 ou 20 minutos. Para seu papel, ela precisa manter uma aparência forte e atlética, ficando em forma para as cenas de ação. Os diretores dessas grandes franquias querem que seus personagens tenham uma determinada aparência. E se os atores não atenderem às expectativas, eles podem ter que fazer ajustes. Essa regra rígida sobre a aparência pessoal não se refere apenas à boa aparência. Trata-se de manter a consistência do personagem e a imagem da marca intacta. Para muitos atores, isso significa fazer grandes sacrifícios, desde as horas passadas na academia até a mudança de cabelo, e até mesmo de hábitos alimentares. Embora possa parecer difícil, é uma regra que mantém viva a magia do filme. Mas a aparência é apenas o começo. Quando um ator está pronto para as câmeras, espera-se que ele assuma um papel totalmente novo, como o rosto do filme em público, fazendo intermináveis rodadas de promoção. Participação obrigatória em publicidade. O próximo item de nossa lista é a regra sobre a participação obrigatória em publicidade. Em Hollywood, os atores não podem simplesmente aparecer para suas cenas e ir embora. Espera-se que eles sejam o rosto de seus filmes. Isso significa participar de entrevistas, eventos com tapete vermelho e até mesmo turnês de imprensa. Essas aparições geralmente fazem parte do contrato, e o não comparecimento pode afetar o sucesso do filme. Por exemplo, Keira Knightley compartilhou que, após o sucesso de Piratas do Caribe, ela se sentiu sobrecarregada por todos os eventos promocionais. Isso não é uma coisa legal de se dizer. Sim, vá se foder. Embora ela não fosse fã das constantes entrevistas, era algo que ela tinha que fazer para sua carreira. Tom Cruise é outro exemplo. Ele é conhecido por participar de inúmeros eventos promocionais de seus filmes, mesmo quando as coisas não são fáceis para ele.
Atores como ele sabem como é importante manter seu nome na mídia, especialmente em filmes de grandes franquias como Missão Impossível. Há também Emma Stone, que disse abertamente como pode ser difícil para pessoas introvertidas como ela. Ela admitiu ter pensamentos como: você fica pensando, o que vai acontecer comigo? O que eu disse? O que eu fiz? Apesar de seu desconforto, ela continua participando de eventos para promover seus filmes. Isso mostra quanta pressão os atores sofrem para estar sob os olhos do público, mesmo que nem sempre seja algo que eles gostem. Há muitas ferramentas que você pode usar para se ajudar nesses momentos. E isso fica melhor e mais fácil à medida que a vida avança e você começa a se conhecer melhor. Essas tarefas de publicidade não se referem apenas ao ator. Elas ajudam o filme a alcançar o público. Sem essas aparições, até mesmo os melhores filmes podem não receber a atenção necessária para o sucesso. E isso não se limita às turnês publicitárias. Há muito tempo, os estúdios têm ampliado seu controle sobre a vida pessoal do ator, inclusive ditando com quem ele pode sair ou ser visto. Restrições a relacionamentos pessoais. O próximo item de nossa lista são as restrições aos relacionamentos pessoais em Hollywood. No passado, os estúdios tinham regras rígidas sobre quem os atores podiam namorar ou casar. Essas regras tinham como objetivo manter uma imagem que fizesse com que o público se interessasse por eles. Por exemplo, Jean Harlow, uma das maiores estrelas de Hollywood, estava apaixonada pelo ator William Powell. Mas a MGM, seu estúdio, não aprovava o relacionamento. Eles acreditavam que se ela se casasse, isso arruinaria seu status de símbolo sexual. Eles até incluíram uma cláusula em seu contrato impedindo-a de se casar com Powell. Em outro caso, a MGM fez com que Mickey Rooney e Judy Garland parecessem estar namorando, embora não estivessem. O estúdio queria destacar a química entre na tela eles para impulsionar suas carreiras. Esse tipo de manipulação não era raro, e os estúdios geralmente tentavam controlar a vida pessoal de seus astros da mesma forma que administravam suas carreiras. Até mesmo Sammy Davis Jr. enfrentou problemas quando se envolveu em um romance com Kim Novak, uma atriz branca da Columbia Pictures. Segundo consta, o chefe do estúdio, Harry Cohn, chegou ao ponto de fazer ameaças para mantê-los separados devido às questões raciais que envolviam o relacionamento. Esses exemplos mostram o quanto Hollywood tinha controle sobre a vida privada dos atores. Os estúdios acreditavam que, ao gerenciar os relacionamentos pessoais, poderiam tornar suas estrelas ainda mais vendáveis. Hoje, embora as coisas tenham mudado, o setor ainda tem uma influência significativa sobre como os atores são vistos em público. Mas os relacionamentos não eram a única coisa sob escrutínio. O que um ator usava no tapete vermelho também era microgerenciado, pois seu traje se tornava mais uma performance. Aplicação de códigos de vestimenta em eventos. O próximo item de nossa lista é a aplicação de códigos de vestimenta em eventos de Hollywood. Em Hollywood, espera-se que as estrelas sigam códigos de vestimenta rígidos ao participar de eventos importantes como o Oscar, o Met Gala e o Globo de Ouro. Esses eventos têm como objetivo exibir estilo e elegância, e o código de vestimenta é uma parte importante disso. Veja o Oscar, por exemplo. O código de vestimenta geralmente é black tie, o que significa que os homens devem usar smoking e as mulheres devem usar vestidos longos. Qualquer desvio é raro, e quando acontece, chama a atenção. Um exemplo famoso é o de Cher, no Oscar de 1974. Ela usou uma roupa reveladora, que mostrava sua barriga e chamou a atenção. Na época, algumas pessoas ficaram chocadas com sua escolha ousada, mas hoje, Cher é vista como um ícone da moda por ter ultrapassado os limites dos códigos de vestimenta de Hollywood. Até hoje, as estrelas sabem que os códigos de vestimenta são um assunto sério. No SAG Awards de 2020, Jennifer Aniston optou por usar um vestido Dior Vintage, em vez de algo novo. Essa mudança mostrou como Hollywood está começando a apoiar a moda sustentável. Mas, mesmo com essas mudanças, as regras sobre o que vestir no tapete vermelho ainda permanecem bastante rígidas. Esses códigos de vestimenta existem para ajudar a manter viva a imagem glamurosa de Hollywood. As celebridades sabem que cada aparição é uma chance de impressionar os fãs e a mídia com seu estilo. Portanto, embora possam ser um pouco criativas, elas ainda precisam seguir as regras. Embora os códigos de vestimenta mantivessem a imagem de Hollywood polida, havia outra regra invisível escondida sob o glamour: não se manifestar politicamente. Nunca. Proibição de declarações políticas. O próximo item de nossa lista são as restrições a declarações políticas. Em Hollywood, espera-se que os atores mantenham suas opiniões políticas para si mesmos. O motivo? Compartilhar opiniões políticas pode dividir os fãs e prejudicar a carreira de um ator. Hollywood é um negócio, e os atores são vistos como marcas. Falar demais sobre política pode fazer com que certos grupos se afastem, o que pode prejudicar as vendas de bilheteria e os índices de audiência da TV. Veja Kevin Hart, por exemplo. Ele é conhecido por fazer as pessoas rirem,
mas disse que mantém sua política em sigilo. A ideia de política não é algo que eu associe ao humor, disse Hart. Hart explicou que não queria correr o risco de perder fãs que talvez não concordassem com suas opiniões. Outro astro, Mark Wahlberg, tem a mesma opinião. Ele declarou publicamente que os atores não devem se envolver muito com política, porque isso pode causar um drama desnecessário. Até mesmo as estrelas que são ativistas, como Gillian Anderson, são cuidadosas. Ela disse em uma entrevista: "Minha vida privada e minhas reflexões políticas são só para mim. Meu ativismo é público, às vezes privado, mas na maioria das vezes público, e não tenho problemas em falar sobre esse tipo de coisa, mas todo o resto é meu." Ela conhece o poder de sua voz, mas evita discussões políticas profundas em entrevistas. Anderson prefere se concentrar em seu trabalho e não correr o risco de criar divisões desnecessárias. Essas regras têm como objetivo manter os atores comercializáveis. Hollywood sabe que um comentário político pode facilmente sair pela culatra. Portanto, embora as estrelas tenham direito às suas opiniões, muitas decidem que é melhor permanecerem neutras para proteger suas carreiras. Ser politicamente neutro era apenas uma das muitas regras que os atores tinham de seguir. Eles tinham até mesmo que participar de eventos do setor, mesmo que estivessem doentes ou ocupados com algo pessoal. Participação obrigatória em eventos do setor. A próxima da nossa lista é a regra sobre a participação obrigatória em eventos do setor. Em Hollywood, não se espera que os atores atuem apenas. Eles também precisam estar em todos os lugares onde os holofotes estão. Isso significa comparecer a estreias, apresentações de prêmios e outros eventos, mesmo que prefiram ficar em casa. Tudo isso faz parte de seu trabalho. Por exemplo, durante a promoção de um filme, as estrelas geralmente participam de coletivas de imprensa e entrevistas. Elas não estão lá apenas para se divertir. Sua presença é uma parte crucial para deixar as pessoas empolgadas com o filme. Se um ator estiver promovendo um sucesso de bilheteria, os estúdios esperam que ele esteja presente em todos os eventos. Veja o caso de Leonardo DiCaprio. Ele pode preferir ficar longe dos olhos do público às vezes, mas quando chega a hora de promover um filme, ele é visto com frequência em todos os grandes eventos. O mesmo acontece com Jennifer Lawrence. Embora pareça gostar de ser ela mesma e de se divertir, ela ainda comparece a todos os eventos obrigatórios. A falta a um desses eventos pode prejudicar a carreira de um ator. Se ele faltar a muitos, o estúdio pode achar que ele não está se dedicando o suficiente. Participar desses eventos não é apenas uma questão de diversão ou aparência glamurosa. Faz parte de uma estratégia para manter os atores sob os olhos do público e aumentar as chances de sucesso de seus filmes. A verdade é que, se você quer fazer sucesso em Hollywood, precisa estar em todos os lugares onde as câmeras estão. Seria de se esperar que a rede social desse aos atores um lugar para serem eles mesmos, certo? Errado. Até mesmo as postagens casuais eram policiadas, e as interações na mídia sem aprovação, completamente fora dos limites. Restrições ao uso de redes sociais. O próximo item da nossa lista é restrições ao uso de redes sociais. Uma regra rígida que os atores de Hollywood devem seguir. Os atores de Hollywood geralmente têm seu uso de rede social controlado por seus agentes, publicitários e estúdios. A rede social pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode prejudicar suas carreiras, se não for tratada com cuidado. Uma regra importante é que os atores não devem publicar nada muito pessoal ou polêmico. Por exemplo, atores como Emma Stone e Leonardo DiCaprio são conhecidos por serem cautelosos em suas publicações nas redes sociais. Eles raramente compartilham opiniões pessoais sobre assuntos polêmicos, e a maioria de suas publicações se concentra no trabalho ou em conteúdo positivo e não político. Por outro lado, alguns atores enfrentam consequências por postagens que não deram certo. Kevin Hart é um caso bem conhecido em que tweets antigos ressurgiram, causando reações negativas. Embora ele tenha se desculpado posteriormente, isso mostra como uma publicação impulsiva pode prejudicar a carreira de uma celebridade. Às vezes, os atores são orientados a permanecer em silêncio sobre determinados assuntos, especialmente antes do lançamento de um filme ou de um evento importante. Eles são aconselhados a evitar comentários sobre questões políticas ou qualquer coisa que possa gerar publicidade negativa. Alguns estúdios chegam ao ponto de limitar o que os atores podem dizer online para manter sua imagem pública limpa. Portanto, os atores precisam ser cuidadosos. Um passo em falso nas redes sociais pode fazer ou destruir sua carreira. Eles devem seguir essas regras para manter sua reputação intacta e continuar conseguindo papéis. Proibição de entrevistas não autorizadas. A próxima em nossa lista de regras rígidas que os atores de Hollywood devem seguir é a proibição de entrevistas não autorizadas. Em Hollywood, há um grande foco no controle do que os atores dizem ao público. Essa regra existe para proteger sua imagem, as histórias por trás de seus filmes e, às vezes, até a reputação do estúdio. Se os atores compartilharem informações erradas ou fizerem comentários errados,
Isso poderá prejudicar suas carreiras ou causar drama no set. Veja Shia LaBeouf, por exemplo. Depois de suas acrobacias selvagens e problemas públicos, ele começou a evitar a mídia. Ele até anunciou que estava se afastando da vida pública para manter a discrição. Johnny Depp também mantém distância da imprensa. Ele é conhecido por ficar longe dos holofotes e só falar com a mídia quando é aprovado. Os estúdios de Hollywood geralmente controlam quando e onde os atores podem falar com a imprensa. Alguns atores são até obrigados a assinar acordos de confidencialidade, que os impedem legalmente de falar sobre determinados assuntos. A violação dessa regra pode acarretar sérios problemas, inclusive ações judiciais, ou até mesmo a inclusão em uma lista negra de projetos futuros. Portanto, quando vemos nossos atores favoritos conversando em entrevistas, geralmente é porque o estúdio lhes deu permissão. Falar com a mídia sem aprovação pode causar grandes problemas. Para os atores de Hollywood, manter a discrição é apenas mais uma parte do trabalho. E as restrições não param por aí. Os estúdios não controlam apenas como os atores falam, eles controlam seus corpos. As transformações físicas, por mais extremas que sejam, geralmente não são negociáveis. Transformações físicas obrigatórias. A próxima da nossa lista é a regra sobre a necessidade de os atores mudarem seus corpos para os papéis. Em Hollywood, é comum que os atores passem por grandes transformações físicas para seus papéis. E às vezes, isso é uma exigência. Essas mudanças podem ser extremas, e os atores geralmente passam por muitas dificuldades para atender às expectativas de seus papéis. Christian Bale é famoso por sua extrema perda de peso no filme The Machinist, 2004. Ele emagreceu 63 quilos para interpretar um personagem que não conseguia dormir. E a mudança foi tão drástica que ele parecia quase uma pessoa diferente. Sua dieta era incrivelmente rigorosa, não comendo quase nada. Essa transformação prejudicou sua saúde, mas ele fez isso para entrar no personagem. Matthew McConaughey também passou por uma dura mudança física para o filme Dallas Buyers Club, 2013. Ele emagreceu 47 quilos para o papel de um homem com AIDS. Sua perda de peso foi rápida e pouco saudável, mas o ajudou a ganhar um Oscar pelo papel. Há também Charlize Theron, que engordou 40 quilos para interpretar uma assassina em Monster, 2003. Sua transformação foi tão perceptível que ela parecia completamente diferente. Embora isso a tenha ajudado a ganhar um Oscar, não foi fácil para seu corpo ou mente. Theron disse: "Eu nunca mais farei um filme e direi, sim, vou engordar 15 quilos. Nunca mais farei isso porque não dá para tirar." Esses exemplos mostram o quanto os atores têm que se sacrificar para se adequar à aparência de seus papéis em Hollywood. As mudanças físicas pelas quais eles passam nem sempre são seguras, mas muitas vezes são necessárias para conseguir o papel certo. Mas não se trata apenas de mudanças físicas. Todo o comportamento de um ator, dentro e fora do set, é transformado em uma performance monitorada e regulada a cada momento. Restrições de conduta pessoal. O próximo item de nossa lista são as restrições de conduta pessoal. Essa regra diz respeito à maneira como as estrelas de Hollywood se comportam em suas vidas públicas e privadas. Os estúdios querem que os atores sejam modelos de bom comportamento, porque qualquer passo em falso pode prejudicar seriamente sua imagem. Um escândalo pode arruinar rapidamente uma carreira. Por isso, os atores têm de seguir regras rígidas sobre como agem fora dos filmes. Um dos exemplos mais famosos dessa regra foi o caso de Rock Hudson. Ele foi um dos maiores astros de Hollywood, mas sua sexualidade teve de ser mantida em segredo, porque o estúdio acreditava que isso poderia acabar com sua carreira. Isso aconteceu na década de 1950, quando ser abertamente gay era um grande tabu em Hollywood. Rock Hudson teve de esconder quem ele realmente era apenas para manter seu emprego. Outro exemplo chocante é a história de Jean Harlow. O estúdio tentou controlar sua vida pessoal de forma tão rígida que até a desencorajou a se casar. Eles acreditavam que isso prejudicaria sua imagem perante o público e afetaria sua carreira. Mesmo em tempos mais recentes, as estrelas ainda precisam seguir regras rígidas de conduta. Por exemplo, durante a greve do SAG-AFTRA, esperava-se que os atores tomassem certas atitudes, e se não o fizessem, isso poderia lhes custar caro. Os estúdios se preocupam com as ações públicas de seus atores, certificando-se de que eles sempre estejam bem para seus fãs. Essas regras mostram quanto controle Hollywood tem sobre a vida de suas estrelas. Isso se estende até mesmo aonde e quando os atores podem aparecer em público. Os estúdios mantêm um controle rígido sobre a visibilidade dos atores, decidindo quando e onde eles podem ser vistos. Proibição de aparições públicas não autorizadas. A próxima na lista de regras rígidas que os atores de Hollywood devem seguir é a proibição de aparições públicas não autorizadas. Os estúdios de Hollywood são muito controladores sobre como suas estrelas aparecem em público. Se um ator fizer uma aparição sem permissão, isso pode prejudicar sua carreira. Os estúdios querem garantir que seus astros sejam vistos nos lugares certos, fazendo as coisas certas, para manter sua imagem e proteger sua marca.
Um exemplo chocante disso foi o ator Rock Hudson. Ele foi um dos maiores astros de Hollywood, mas teve que esconder sua verdadeira identidade. Rock era gay, mas os estúdios da época não queriam que ninguém soubesse. Ele chegou a ser forçado a um casamento falso para garantir que ninguém questionasse sua sexualidade. Os estúdios controlavam tudo, desde suas aparições públicas até a maneira como ele vivia sua vida pessoal, apenas para manter a imagem perfeita para o público. Outro exemplo é a história de Tab Hunter, um ator popular na década de 1950. Quando se espalharam rumores sobre sua sexualidade, a Warner Bros. Rapidamente entrou em cena. Eles fizeram com que ele fosse visto com a atriz Natalie Wood para encobrir os rumores e manter sua carreira segura. Era uma prática comum dos estúdios se certificarem de que seus atores não fizessem nenhum movimento não autorizado que pudesse arruinar sua imagem pública. Essa regra mostra quanto controle Hollywood tinha sobre os atores, não apenas na tela, mas também em suas vidas particulares. Mesmo quando as filmagens terminam, o controle não diminui. Os estúdios podem exigir o retorno de um ator para refilmagens a qualquer momento, independentemente da inconveniência. Participação obrigatória em refilmagens. O próximo item da lista é a participação em refilmagens. Às vezes, os atores de Hollywood precisam retornar ao set para refazer as filmagens após o término da filmagem principal. Isso pode acontecer quando os diretores ou produtores decidem que uma cena não está funcionando e precisa ser alterada ou melhorada. Mesmo que os atores já tenham passado para outros projetos, eles precisam comparecer para garantir que o filme seja concluído da maneira correta. Um exemplo surpreendente vem da Liga da Justiça. Henry Cavill, que interpretou o Super-Homem, foi convidado a voltar para refazer as filmagens. O problema? Ele havia deixado crescer um bigode para outro projeto e não tinha permissão para raspá-lo. Os cineastas tiveram que usar CGI para remover o bigode, e isso se tornou um dos problemas do filme. Os cineastas tiveram que usar CGI para remover o bigode, e isso se tornou um dos momentos mais comentados da história do cinema. O efeito estranho fez com que muitos fãs rissem dos resultados incômodos. Outra história vem de Superman 2. Gene Hackman, que interpretou Lex Luthor, não quis voltar para refazer as filmagens depois que o diretor foi substituído. Os cineastas não tiveram escolha a não ser usar um dublê de corpo e ângulos de câmera inteligentes para completar suas cenas. As refilmagens são necessárias para corrigir problemas em um filme, mas podem ser um grande desafio para os atores. Eles podem ter que interromper suas agendas lotadas e retornar a um set que pensavam estar concluído. É uma luta nos bastidores que mostra quanto trabalho é necessário para tornar um filme perfeito. Mas as refilmagens são apenas a ponta do iceberg. Os estúdios também impedem que os atores assumam papéis em projetos concorrentes, garantindo que sua marca permaneça focada na produção atual. Restrições a projetos concorrentes. A próxima em nossa lista é a regra sobre restrições a projetos concorrentes. Em Hollywood, os atores geralmente assinam contratos rígidos que os impedem de assumir outros papéis enquanto estiverem trabalhando em um determinado projeto. Essa regra ajuda a manter o ator concentrado em seu papel atual sem se preocupar com outros filmes ou programas. Ela também evita o risco de promover projetos que poderiam acabar competindo por atenção. Por exemplo, atores de destaque em grandes franquias como Marvel ou Guerra nas Estrelas podem não ter permissão para se candidatar a outros papéis semelhantes. Se eles interpretassem um super-herói para uma empresa e depois outro para uma rival, isso poderia confundir os fãs ou prejudicar a bilheteria do primeiro filme. É por isso que as estrelas de filmes de grande sucesso de bilheteria devem permanecer fiéis a seus projetos atuais, mesmo que surja outra grande oferta. Um exemplo famoso é quando as estrelas da Marvel, como Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., assinaram contratos que os prendiam a seus papéis de super-heróis. Esses contratos os impedem de participar de outros filmes de super-heróis enquanto fizerem parte do universo cinematográfico da Marvel. Não se trata apenas de atuação. Eles também estão vinculados a eventos promocionais e aparições de fãs. Suas agendas estão lotadas, e eles não podem assumir outros papéis que possam competir com os filmes da Marvel. Essa regra ajuda a proteger os grandes investimentos que os estúdios fazem em seus atores, mas também pode limitar as oportunidades de um ator fora dos grandes projetos do estúdio. E como se isso não bastasse, os projetos criativos pessoais, como escrever ou dirigir seu próprio trabalho, geralmente estão completamente fora dos limites. Tudo deve estar alinhado aos interesses do estúdio. Proibição de projetos pessoais. O próximo item de nossa lista é a regra sobre a proibição de projetos pessoais. Em Hollywood, os atores geralmente não têm permissão para assumir projetos pessoais, especialmente durante as filmagens de filmes ou programas importantes. A razão por trás dessa regra é simples. Os estúdios querem que os atores se concentrem em seus papéis, garantindo que seu tempo e energia sejam dedicados exclusivamente à produção em questão. Isso geralmente significa recusar outras oportunidades, inclusive projetos menores ou empreendimentos criativos pessoais. Por exemplo, durante a produção de Jogos Vorazes,
Jennifer Lawrence tinha limitações para assumir outros papéis de atriz. Rígidas. Ela tinha um contrato com o estúdio, e isso significava recusar papéis em outros grandes filmes até que suas obrigações fossem cumpridas. Mesmo após o sucesso da série X-Men, alguns de seus projetos foram suspensos ou cancelados devido a restrições semelhantes. Um exemplo mais extremo é a proibição de Tom Cruise de iniciar ou trabalhar em qualquer projeto cinematográfico pessoal durante as filmagens de Mission Impossível. Isso também se estende a negócios paralelos ou colaborações fora da atuação, que possam desviar a atenção de seu compromisso principal. Essa regra pode parecer um sacrifício para muitos, mas para os atores que tentam manter uma reputação profissional, é um preço que eles têm que pagar para obter um grande sucesso. Mas a ferramenta mais poderosa que os estúdios usam é o silêncio. Os acordos de confidencialidade garantem que a verdadeira extensão de seu controle raramente veja a luz do dia. Acordos de confidencialidade obrigatórios. O próximo item de nossa lista é a regra sobre acordos de confidencialidade obrigatórios. Em Hollywood, os atores geralmente são obrigados a assinar esses contratos para manter projetos e assuntos pessoais em segredo. Esses acordos são sérios. Eles garantem que os atores não possam compartilhar detalhes sobre um filme ou sua vida pessoal antes da hora. Por exemplo, Jennifer Lopez teve de lidar com o fato de que seu ex-marido, Ojani Noah, tentou lançar um livro sobre o relacionamento deles. Ele havia assinado um contrato de confidencialidade, o que o impediu de publicar o livro. Lopez entrou com uma ação judicial e ganhou 545 mil reais dele. Isso mostra como esses acordos podem ser poderosos. Eles impedem que os atores revelem qualquer coisa que possa prejudicar um filme ou sua vida pessoal. Não se trata apenas de filmes. Se um ator estiver namorando alguém famoso ou lidando com assuntos particulares, eles geralmente assinam acordos para impedir que outras pessoas falem. Jennifer Lopez também assinou acordos de confidencialidade em seu relacionamento com Casper Smart, para manter sua vida pessoal segura. Esses acordos de confidencialidade são fundamentais em Hollywood. Eles mantêm os atores e cineastas protegidos contra vazamentos e spoilers. Se um ator violar essas regras, ele poderá enfrentar sérios problemas legais e até mesmo grandes perdas financeiras. Trata-se de proteger segredos, seja no setor cinematográfico ou na vida pessoal. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, confira o conteúdo sugerido em sua tela clicando em um dos cartões exibidos.